Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos falar sobre hortícolas e produções que recorrem às diferentes técnicas e ferramentas da agricultura de precisão. A Lesíria de Vila Franca de Xira, no estuário do Rio Tejo, é um local propício ao cultivo de tomate para a indústria, dadas as suas características, tanto ao nível das condições climáticas como do próprio solo. A Sociedade Agrícola Herdade do Caldas é uma organização que aposta na dotação das melhores tecnologias e processos com o objetivo de ser um líder na sua área. Como estava a ler um dia destes, que um tomate tem mais tecnologia do que um Ferrari dentro dele. Portanto, basicamente é por aí que nós temos que ir. Temos que aproveitar tudo o que está ao nosso dispor. E esta história da inteligência artificial vai revolucionar tudo isso, para nós conseguirmos socorrer e gastar o menos, poupar e maximizar a produção, porque é para isso que trabalhamos. A inteligência artificial é já uma realidade na produção agrícola, mas para oferecer bons resultados precisa de um conjunto de fatores a trabalhar em sintonia. Utilizamos a agricultura de precisão, seja os GPS nos tratores com autoguiamento. Na rega, na gestão da rega, utilizamos os programadores em cada parcela que temos. Por exemplo, temos aqui uma parcela atrás, temos várias parcelas, temos 20 ou 30 parcelas. Em cada uma delas tem um programador que faz o controle da rega e que nós vamos aceder ou não, podemos lá ir ao pé, mas acedemos através do telemóvel. Utilizamos também sondas de rega, neste caso, no nosso caso, duas empresas. Temos uma parceria com uma delas para saber a umidade do terreno e o que é que a planta está a consumir. Nós não queremos dar nem mais um litro de água ou de adubo do que a planta precisa. As diferenças face aos métodos tradicionais notam-se numa maior poupança de água, mas não só. Nós não somos consumidores de água, nós transformamos a água em alimento, andamos aqui para isso. Somos os primeiros a querer preservar o ambiente e os passarinhos e estamos no meio deles neste momento. Portanto, é isso que nós queremos como agricultores. Ao longo dos anos fomos evoluindo, rega gota a gota, começámos já há 10, 15 anos com as sondas da rega e cada vez tem sido uma evolução cada vez mais para conseguir reduzir o gasto da água, o gasto dos adubos, o gasto dos combustíveis, porque se formos à agricultura de precisão também com os GPS, não andamos a sobrepor, portanto, conseguimos poupar muita energia. Mas tem sido progressivo e se calhar daqui a 10 anos o que estou a dizer hoje não conta para nada, mas pronto, acaba por ser assim. É uma progressão ao longo dos últimos, pelo menos na parte das sondas, ao longo dos últimos 15 anos. O grande objetivo passa por maximizar a produção, mesmo que para tal seja necessário investir. Em casos como o da Herdade do Caldas que acabamos de ver, existem parcerias que podem revelar-se extremamente valiosas. Fruto de um trabalho conjunto de duas empresas japonesas, uma tecnológica e outra de transformação de tomate, nasceu um projeto com o propósito de fornecer recomendações agrícolas através de inteligência artificial. Numa primeira abordagem, o que nós fizemos foi disponibilizar uma aplicação, todos os dados que são interessantes para eles produzirem. Era uma aplicação que dava informação ao agricultor e ele tomava as suas decisões. Ao longo do tempo fomos vendo que os agricultores começam a querer utilizar isto, mas começam a querer um bocadinho mais e, portanto, passámos de uma solução em que damos só a informação para eles tomarem decisão, para uma solução que essa informação já traduz algumas ações seguintes e, portanto, já é mais uma solução de recomendações e das próximas ações. Após os primeiros passos da solução, foi fundada em 2022 e com sede em Portugal, a Dixas, dedicada sobretudo ao tomate para a indústria, veio para colocar em prática o processamento de dados e tornar a inteligência artificial num amigo fiel do agricultor. A inteligência artificial o que traz é uma maneira muito mais eficiente de organizar a informação e de trabalhar os dados que são realmente recolhidos pela aplicação e, portanto, traz aqui, no fundo, a decisão dos agricultores, mas num tempo muito mais curto do que eles tomariam, do que eles necessitam para tomar essas decisões e depois das próximas ações. A fertilização e a rega são os fatores em que há uma maior propensão para a intervenção da inteligência artificial,
o que levou ao lançamento de um produto que muda a forma como é feita a irrigação. Não só as recomendações da quantidade de rega por dia que são importantes, mas a forma como regamos durante o dia. E essa forma como regamos durante o dia, que nós chamamos um AI Smart Pulse, portanto são uma rega por pulso, são regas mais curtas e mais frequentes ao longo do dia, o que permite estabilizar uma umidade a nível do solo de uma forma muito mais eficiente. Permite-nos, por um lado, balancear melhor as plantas, por outro lado, permite-nos poupar água. Na horticultura, uma boa parte do avanço tecnológico tem acontecido nas culturas de estufa ou agricultura protegida, como nos explicou Ana Paula Nunes, do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional. Nestes casos, é possível controlar um maior número de fatores, garantindo maior segurança ao investimento. Quando nós pensamos em agricultura de precisão, estamos a falar em estufas, muitas das vezes, que abrem e fecham de acordo com a temperatura e a umidade que se pretende nesse mesmo espaço, de forma a permitir um maior desenvolvimento da cultura, uma maior rentabilidade. Portanto, é sempre uma situação que requer muito investimento e por isso também a tecnologia está associada a esse investimento. Daí ser associado muitas das vezes a agricultura de precisão, horticultura, em sistemas de hidroponia, cultura substrato, que é o que predomina, por exemplo, aqui na região oeste. Ainda assim, o futuro da horticultura ao ar livre é visto com otimismo, com uma possível gradual globalização das ferramentas de precisão. É uma tecnologia que eventualmente vai ser utilizada por um conjunto de produtores que podem pertencer a uma determinada organização e podem fazer os mapeamentos dos solos, por exemplo, ou ter drones que lhe permita fazer a avaliação do estado fitossanitário de uma cultura, a utilização de armadilhas inteligentes para monitorização, sobretudo das pragas, a utilização de modelos de previsão para doenças, é algo que está muito próximo e que vamos caminhar nesse sentido, mas de uma forma agregada, em termos de organizações de produtores e não com os produtores de uma forma individualizada, porque efetivamente os custos são avultados em termos de equipamento e também da própria capacitação do próprio produtor. Passamos agora à agricultura protegida e à produção da empresa Tomates do Oeste, sediada no concelho de Torres Vedras. São 16 hectares de estufas, divididos por courgette, pepino e a cultura principal, o tomate de consumo. Considerada uma das mais avançadas do país e parte integrante do grupo Patrícia Pilar, a Tomates do Oeste tem toda a sua produção feita em sistemas hidropónicos com lã de rocha. Cada tecnologia consegue-nos auxiliar a cada momento na gestão de um clima ótimo, de uma boa oferta de irrigação, de uma boa rega e temos a ajustar a cada tipo de planta esses pormenores de radiação, de temperaturas, de eletroquantidades, pHs. Nós tentamos sempre fazer uma ação preventiva, nunca uma ação retificativa. A recolha de dados em tempo real é o fator diferenciador que permite a melhor e mais específica intervenção possível. Os sensores têm, de facto, um papel importante. Um papel importante porque nos dão a nós a forma mais fácil de nós podermos comunicar com as plantas. É através destes sensores que nós conseguimos traduzir para uma prestação lógica e que depois condiciona as práticas culturais que estão subjacentes a isso. Dou-vos o exemplo, nesta estufa está implementado como base um sistema de rega em agricultura de alta precisão, com computadores de rega, que determinam os ciclos e as quantidades de fertilizante que têm que meter em cada ciclo de rega. Como em quase tudo na tecnologia, aparecem ferramentas novas com grande regularidade. Vamos instalar pela primeira vez em Portugal um sistema que nos permite fazer a medição da abertura de estomas. É um simulador de abertura de estomas que não é mais do que uma câmara térmica, que é esta que tenho na mão. Foi prémio de inovação na Holanda há 2 anos. Vamos introduzi-la em Portugal.
como fonte de disseminação de conhecimento em Portugal e que permite ver quando é que a planta está a entrar em stress, ou seja, quando ela começa a fechar estomas, quando ela deixa de transpirar, quando ela deixa de fazer a sua função básica, que é fazer a circulação de seiva ao longo da planta. O arejamento da estrutura é também ele controlado remotamente e a luminosidade beneficia de um sistema de cortinas que veio substituir a prática antiga de pintar as estufas. A drenagem é outro fator que permite ter uma melhor percepção dos ajustes necessários, juntando-se a um crescente número de dados que, quando são tratados de forma adequada, resultam numa melhor produtividade. Antes de terminar, pedimos ajuda a Ricardo Braga, professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, no sentido de diferenciar as horticulturas protegida e de ar livre e em que casos cada uma poderá ser melhor aplicada. Na horticultura protegida, portanto em estufa, túneis, todo esse tipo de situações, estamos sempre a falar de áreas restritas. Ou seja, por um lado, estamos sempre a falar de áreas menores, portanto culturas de elevado investimento, de elevado retorno, em que um produtor individual não tem aquelas áreas que nós costumamos ver no olival, sei lá, 1000 hectares. Não é? São culturas bem mais restritas, com necessidades de mão de obra muito superiores e, portanto, logo por aí, por esse fator de produção de mão de obra, ficam logo limitadas áreas restritas. Esse é um aspecto importante. Segundo aspecto importante, como são áreas menores, a sua capacidade de intervenção localizada também se torna maior e mais impactante, nomeadamente a resolução de problemas, até problemas texturais, não é? Até melhoria local da textura do solo, até enriquecimentos de matéria orgânica, até questões de drenagem. Portanto, aí, como há maior retorno, há uma maior acuidade na resolução localizada dessas questões. É tudo por hoje sobre horticultura. Voltamos no próximo episódio com mais agricultura de precisão.